A CPI da pandemia no Senado está ouvindo o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, Ricardo Miranda. Eles são autores das denúncias de supostas irregularidades na compra da vacina Covaxin pelo governo federal. O deputado federal Luiz Miranda chegou ao Senado acompanhado por policiais legislativos e usando um colete à prova de balas. O parlamentar diz que está sofrendo ameaças. O irmão dele, servidor do Ministério da Saúde, Ricardo Miranda, chegou depois. Ele estava nos Estados Unidos, acompanhando o envio de 3 milhões de vacinas da Janssen doadas ao Brasil e, por isso, se atrasou para o depoimento na CPI da pandemia. Os irmãos denunciaram um suposto esquema de corrupção envolvendo a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. O contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais foi fechado entre o Ministério da Saúde e o laboratório indiano Bharat Biotech. Mas quem fez a intermediação foi a empresa brasileira Precisa Medicamentos. Esta foi a única compra de vacinas que contou com a intermediação de uma empresa e os imunizantes ainda não chegaram ao Brasil. Luiz Miranda reafirmou que no dia 20 de março, antes da denúncia vazar e do irmão ser ouvido pelo Ministério Público Federal, os dois foram ao Palácio da Alvorada para conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Eu falei para ele, não assina, não faça, segura, estou aguardando o presidente. Ele vai me responder. E me respondeu, me atendeu. O deputado Luiz Miranda entregou à CPI os sigilos de dados e de conversas telefônicas com o irmão. Foram exibidas mensagens para mostrar as pressões que o servidor alega que sofreu durante o processo. Ricardo Miranda contou que se recusou a assinar um documento que autorizava o pagamento adiantado por uma quantidade menor do que a contratada e enumerou possíveis irregularidades nas chamadas invoices, notas fiscais internacionais que descrevem a operação. No dia 23 de março foi enviada uma segunda invoice, ao qual foi corrigido a quantidade de doses. Entretanto, permanece a empresa Madison e o 100% de pagamento antecipado e inserido o frete e o seguro, somando R$ 45.929.867,02. Esse valor, se dividido pelo número de doses de 3 milhões de doses, é superior ao valor unitário de $15 constante no contrato. A participação da Madison, uma empresa com sede em Singapura, também será investigada pela CPI. Depois de afirmar que a nota fiscal foi corrigida, mas ainda não de acordo com os termos do contrato, o servidor foi interrompido pelo relator da CPI. Renan Calheiros fez uma relação com as explicações dadas pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, que acusou os irmãos de apresentarem documentos falsos. Esses documentos, eles confirmam a existência de 3 invoices. O que significa dizer, em outras palavras, que o ministro Onyx, o secretário-geral da Presidência, mentiu, né, ao fazer aquelas acusações. É isso mesmo? Sim. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, interveio. A invoice foi corrigida 2 vezes, não pelo depoente. Foi corrigida pelo fiscal do contrato. Mas não foi isso que o Onyx falou. O deputado Luiz Miranda afirmou que também falou sobre as suspeitas com Eduardo Pazuello durante uma viagem, quando o general ainda ocupava o cargo de ministro da Saúde. Pazuello teria dito que deixaria o cargo em breve. Aí ele olhou para minha cara, uma cara de descontentamento e falou assim, Luiz, eu não duro mais nem essa semana, é certeza, eu vou ser exonerado. O senador governista Marcos Rogério insinuou que o deputado tem uma motivação para a denúncia. Essa CPI está diante de uma fraude de uma narrativa, tá? De uma fraude. E eu lamento muito pelo meu colega, por quem tenho respeito, consideração e sei a motivação dele para fazer isso.
Agora você tem que falar. Qual é a Agora motivação? você tem que falar a motivação. Qual é a motivação? Você tem que falar. Agora, parlamentares da base do governo na CPI querem que o registro das conversas e áudios apresentados durante a fala dos irmãos Miranda, além de outros documentos, sejam investigados pela Polícia Federal. E depois dos depoimentos de hoje, outros integrantes do Ministério da Saúde e do Palácio do Planalto devem ser convocados.